Então vamos lá. Como realmente se sente uma pessoa que está em depressão? Peraí, esse não é um daqueles vídeos que vai simplesmente listar os sintomas que você encontra no Google. Que a pessoa tem humor deprimido, perda de prazer, alteração de sono, de apetite. Que todo mundo consegue ler, tem uma noção mais ou menos do que é, mas não consegue realmente captar a essência da sensação. A gente precisa, de fato, tentar entender, sentir o gosto do que é a experiência de uma pessoa deprimida, para a gente poder ajudar essas pessoas e para a gente entender e sentir, se você tiver com sintomas depressivos, tiver no episódio depressivo, você conseguir se compreender melhor. Porque a depressão, ela é muitas vezes pouco compreendida psicologicamente. Ou seja, a pessoa tem todas aquelas sensações horríveis, mas ela não consegue entender por quê. E ela fica meio desesperada. Mas isso faz parte do processo patológico. E você vai entender nesse vídeo exatamente qual que é essa vivência, qual que é essa sensação. E talvez isso te ajude a procurar ajuda, te ajude a aceitar melhor que precisa de tratamento, ou ajude a compreender melhor a família, amigo. Então fica aí até o final que você vai entender. Primeiro, você precisa entender que a depressão, o episódio depressivo, ele é uma coisa vital. Vital quer dizer que é corporificado, quer dizer que é uma coisa mais vivida do que pensada. A depressão, ela altera completamente a forma da pessoa pensar, de sentir as emoções, de sentir as relações, de sentir o mundo. Então ela é uma experiência gestalt, uma experiência ampla, completa, que afeta várias esferas da vida da pessoa. É diferente de uma tristeza específica, de uma frustração específica, que pode ser claramente um gatilho para a pessoa entrar em um episódio depressivo, mas não é suficiente para explicar uma depressão como um todo. Então esse é o primeiro ponto. A depressão é algo experienciado de forma global. Segundo, a depressão, ela é um transtorno do tempo. Você precisa entender como é a relação da temporalidade dessa pessoa. A gente tem dois tipos de tempo. O nosso tempo interno, que é diferente do nosso tempo externo, que é o tempo do relógio. O nosso tempo interno, todo mundo consegue perceber que é diferente do tempo do relógio. Tem vezes que a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, por exemplo, e a gente fica completamente imerso e nem vê o tempo passar. Tem vezes que a gente, por exemplo, está entediado, está sem vontade e o tempo fica cada vez mais lento. Essa sensação, ela é completamente alterada na depressão. Na depressão, a pessoa começa a ter uma lentificação do tempo vivido. É como se o presente ficasse cada vez mais lento. O futuro gradualmente vai ficando bloqueado, então é como se a pessoa perdesse a perspectiva de futuro e ela começa a olhar muito para o passado. Isso tem a ver com a sensação de lentificação do tempo vivido dela. E isso é muito difícil porque, em geral, a pessoa está com o tempo vivido paralisado e o mundo segue correndo. E aí, por isso, muitas vezes a pessoa tem uma desincronização com o tempo do mundo. A gente chama isso de desincronização intersubjetiva. Se você está com sintomas parecidos, você se sente completamente desconectado. É como se você não estivesse conseguindo acompanhar o ritmo do mundo. É como se o mundo tivesse realmente acelerado demais para o ritmo que você consegue ir. Isso geralmente começa aos poucos a transcender para o corpo. O nosso corpo é um corpo vivido de forma não reflexiva. Ou seja, a gente não precisa pensar no corpo para a gente conseguir fazer nossas coisas. Eu estou aqui dando essa aula, eu não estou observando o meu braço, eu não estou observando meus órgãos vitais. É como se eu estivesse simplesmente vivendo e pronto. Na depressão, é como se o corpo começasse a ganhar um peso e começasse a ser um obstáculo para a nossa experiência. A pessoa começa a ter um corpo pesado, um corpo lento. Daí vem as alterações de sono, de apetite, de libido. É como se o corpo não estivesse funcionando de forma natural. E aí, é por isso que eu digo que a depressão é muito mais vivida do que pensada. A partir disso, a pessoa começa a sentir que o espaço dela também está limitado. É como se as coisas do mundo estivessem muito distantes. É como se ela não conseguisse alcançar o que ela quer, ela não vê perspectiva. Distância não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista de conseguir alcançar. Percebe que quando você está otimista, você de fato consegue visualizar o seu futuro, os seus passos, consegue realmente se entender caminhando para o futuro, né? As coisas estão ao alcance das suas mãos. Na depressão, as coisas vão ficando cada vez mais distantes.
os desejos, os sonhos, a vontade, e a pessoa vai se paralisando. Muitas vezes, nessa sensação de estagnação, de paralisação e de desincronização, a pessoa de fato não consegue entender, porque cognitivamente aquilo é muito estranho. Ela começa a achar, talvez, que tem alguma coisa física acontecendo com ela. E aí, a partir desse cenário completamente angustiante, os sintomas emocionais de tristeza, de angústia, de choro, eles ganham terreno. E o pensamento, né, quando a pessoa tenta entender essa experiência, começa a ficar cada vez mais negativo. E como eu disse, é como se o futuro não fosse uma possibilidade, ele fica bloqueado e o passado ganhasse um peso muito grande. Eu explico para os pacientes que é como se fosse a água suja, que vai juntando sujeira. A pessoa, ela não conseguindo se movimentar naturalmente na vida, é como se aquilo fosse ficando cada vez mais pesado, e aí o passado vai ganhando uma dimensão muito grande. E isso é assustador. Isso é assustador para pessoas que já deprimiram no passado, para pessoas que estão deprimidas hoje, e para familiares também, porque não conseguem entender muito bem. Então, essa é um pouco da experiência do deprimido. Isso é diferente de sintomas isolados. Quando a gente lida com uma pessoa, a gente tem que tentar entender essa experiência, né? A gente não vai estar vivendo ela, provavelmente, e a gente tenta entender por meio dessa conexão, por meio da empatia. É isso que a gente faz na consulta. A gente tenta realmente se conectar com aquela pessoa para entender a experiência dela em primeira pessoa. Daí que surge o diagnóstico, daí que a gente consegue diferenciar. Isso é muito diferente de outras causas de tristeza, por exemplo, como o luto, que se diferencia da depressão por ser uma coisa especificamente relacionada com uma perda. Claro que a partir de um luto pode surgir um episódio depressivo, mas não necessariamente. Ou com uma frustração de trabalho, ou com uma tristeza reacional da vida por múltiplos estressores. E aí, por esse motivo, a gente precisa entender que a depressão vai além dessa lista de sinais e sintomas que ajuda a gente. Geralmente a pessoa que lê, ela procura ajuda, isso também é bom. Mas eu acredito muito que a gente tem que dar um passo um pouco maior na compreensão do ser humano como um todo. Então, se você se identificou, comenta aqui no vídeo que se identificou, que realmente isso é algo que te marca, né, essa sensação. E se você nunca ouviu falar disso também, eu queria ouvir de vocês, porque eu sei que às vezes parece uma linguagem meio difícil, mas a gente tem que começar a falar disso, porque essa é a melhor linguagem para descrever a experiência da pessoa. E aí, a pessoa se identificando, ela não acha que ela está simplesmente ficando doida. Ela pode entender que é um processo patológico que tem tratamento, que tem como melhorar e tem como reconectar o fio da vida. Porque essa paralisação, geralmente, ela dá uma pausa na biografia natural da pessoa. Isso é meio desesperador, só que tem solução e é muito importante a gente falar disso de uma forma técnica, de uma forma científica, de uma forma empática, porque aí as pessoas de fato vão conseguir, enfim, tirar esse tabu, mas também sair da simplificação excessiva que tem acontecido em relação aos transtornos mentais. Então é isso, valeu. Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre isso, então se inscreve no canal se você gostou, se te agregou alguma coisa. Se não te agregou, procura ver outros vídeos e vamos ver se eu consigo te ajudar de outras formas. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.